Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer uma montagem. Eu vou usar o software GIMP para pegar várias imagens, recortar elas e juntar em uma imagem só. Detalhe que eu vou tomar cuidado para que o recorte não fique tão esquisito, assim, tão abrupto, como se tivesse recortado com uma tesoura mesmo. Então eu vou tomar o cuidado de suavizar as bordas desse recorte para ficar um pouco melhor, tá? Como tema, eu vou usar aqui uma história do livro O Silmarillion. É uma história que eu gosto bastante, que é do Beren e da Lúthien. Então eu peguei duas imagens, uma do Beren e outra da Lúthien, vou recortar aqui e vou juntar num cenário para fazer essa montagem. Bom, eu vou começar abrindo as imagens do Beren e da Lúthien no GIMP. Vejam que as duas imagens estão abertas aqui em cima, eu consigo ver as duas. E eu vou criar uma nova imagem agora para fazer toda a minha composição. Eu coloco aqui a largura e a altura em pixels que eu quero. Esta aqui é a minha imagem. Eu vou pintar o fundo dela só para a gente perceber melhor as bordas da imagem conforme a gente recortar ela. E aqui agora eu vou criar duas camadas, uma para colocar o Beren e outra para colocar a Lúthien. E agora eu vou lá na imagem do Beren então e vou recortar. Bom, eu tenho várias ferramentas que eu posso usar para recortar e veja que ela tem uma opção aqui que é o Feather Edges, que é para justamente você definir o nível de suavização que vai dar nas bordas do seu recorte. Então veja, se eu recortar no formato de círculo e colar aqui na outra imagem agora, ele dá uma suavização entre a imagem e a parte que não é imagem. Mas aqui ainda aparece o fundo. Ele suaviza, mas mantém ainda o fundo da imagem anterior. Eu não quero que apareça esse fundo. Então aqui eu não vou usar esse conceito do Feather Edges. Eu vou recortar a imagem primeiro e depois eu suavizo. Bom, aqui então eu vou usar a Free Select Tool. Só que eu não vou usar o Feather Edges não. Eu vou deixar sem a opção Feather Edges. E agora é só eu contornar o objeto que eu quero recortar. Então eu posso ir dando cliques e ele vai fazendo o contorno ao redor do objeto, ou então eu posso deixar o botão do mouse pressionado, eu deixo clicado e vou contornando. Então se for uma curva, por exemplo, eu consigo deixar clicado e ir fazendo a curva com o mouse, ou então eu vou dando cliques mesmo e ele vai fazendo todo o contorno do objeto que eu quero recortar. E agora eu termino a seleção clicando onde eu iniciei, bem na bolinha onde eu iniciei. Aí eu posso pressionar Enter para confirmar a minha seleção e eu tenho aqui o meu Beren, o meu personagem já contornado. Eu copio, vou para a imagem onde eu quero colar, seleciono a camada aqui onde eu quero que o meu personagem fique e colo. Depois eu posso aplicar uma escala para reduzir essa imagem para que ela caiba dentro aqui do meu novo desenho e pronto. Posso clicar na minha seleção, clicar fora, ele desfaz a seleção atual e pronto, o meu objeto está colado ali. E agora veja que tem um contorno muito abrupto na região onde eu recortei, então eu quero suavizar as bordas desse meu desenho. Então eu clico com o botão direito aqui na minha camada e seleciono Alpha to Selection. E ele seleciona tudo que não é transparente, ou seja, ele seleciona tudo que não é fundo. Mas eu quero justamente o fundo, então eu vou inverter a seleção aqui agora. Então eu tenho o meu personagem selecionado e agora eu inverto a seleção para ter o fundo selecionado. E agora pronto, eu estou com tudo que é fundo selecionado. E agora eu vou pedir para aumentar um pouco essa seleção, para que o meu fundo aumente e entre um pouco dentro da imagem. Então eu vou lá em Selection, Grow e coloco aqui uma quantidade de pixels, por exemplo 5.
ele aumenta, ele cresce 5 pixels. Acho que ficou muito grande. Vamos ver aqui, desfaço e tento aumentar 3. Ele entrou muito ainda, desfazer, Ctrl Z. De novo, vamos lá. Vou aumentar 1 ou 2 pixels. Ó, 2 pixels, acho que ele entrou uma quantidade adequada, então o meu fundo que estava selecionado entrou um pouco na imagem e agora eu aplico uma suavização. Ele vai suavizar justamente essa borda da minha imagem do meu personagem. Eu posso dizer o quanto eu quero que ele suavize em pixels. Muito, não faz muita diferença, então eu vou colocar aqui acho que 1. Acho que ele deu uma boa suavizada. Agora eu tiro a seleção, eu clico lá na opção de seleção e clico fora e veja que ele suavizou as bordas. Se algum lugar ainda precisa de algum ajuste, eu posso pegar a minha borracha e veja aqui os parâmetros que eu estou usando para a minha borracha, o tamanho dela, a força, e eu vou levemente removendo algum excesso e veja que ele fica bem tênue a diferença entre a imagem e o fundo. Ele deu uma suavizada nas bordas e isso ajuda a não dar um aspecto tão esquisito assim para a imagem que eu acabei de recortar. E agora eu vou repetir todo o processo com o outro personagem, no caso a Lúthien. Aqui, ó, percebam que algumas partes eu vou ignorar do fundo. Eu vou pegar primeiro o contorno principal da imagem, no caso, algumas partes do cabelo ali, eu estou selecionando também. Depois eu removo da seleção só aquela parte ali. Então primeiro eu vou pegar a seleção mais ampla da minha personagem e depois eu retiro aqueles, faço uns buracos ali na minha seleção. Aí se você ficou interessado no personagem Beren e Lúthien, eu estou deixando aqui na descrição as referências do livro, inclusive é do universo de O Senhor dos Anéis, e esse livro pode ser encontrado aí na estante virtual que vende livros usados bem barato. Bom, aqui agora eu tenho todo o meu personagem selecionado e eu vou remover algumas partes que não me interessam. Então aqui com a ferramenta de seleção eu mudo a opção para agora subtrair da seleção atual. Então eu vou selecionar aqui agora a parte que eu quero tirar da minha seleção atual. Então aqui agora, a hora que eu acabar de selecionar, eu pressiono Enter no teclado e ele confirma a seleção e ele removeu essa parte que não me interessa. Vou repetir o processo em outras partes aqui, com a opção subtrair seleção escolhida. Eu pego a região que eu quero subtrair, pressiono Enter e ele remove da seleção atual essas partes que não me interessam. Veja então que a minha seleção está ficando somente aquilo que eu quero realmente selecionar. E agora eu tenho aqui a minha personagem selecionada. Eu vou copiar ela, vou lá na outra imagem, seleciono a camada que eu quero, no caso a camada da Lúthien, e colo. E agora eu posso aplicar uma escala aqui e deixar ela mais ou menos do tamanho do rapaz aí, do Beren. E pronto, posso clicar ali em selecionar e clico fora numa região fora, desfaz a minha seleção atual e pronto, tá aí o Beren e a Lúthien. Aqui eu escondi o Beren só para eu repetir agora na Lúthien, na mulher, esse processo de suavizar a borda. Então eu vou lá e seleciono a personagem, depois eu inverto a seleção para pegar somente o fundo dessa minha camada da Lúthien, e eu faço essa seleção aumentar para entrar dentro da imagem dela e aplico uma suavização na borda. Veja que toda a borda dela fica então suavizada. Aí eu pego só a borracha e vou fazendo pequenos ajustes em umas partes que ficou sobrando, vou apagando levemente e veja que a borda agora da moça, da Lúthien, que é uma elfa na história
do Tolkien, ficou aí bem suavizada as bordas, né? E pronto, os meus dois personagens estão recortados com suas bordas suavizadas. Agora eu vou abrir uma outra imagem aqui, um outro fundo aleatório que eu peguei na internet também. As referências estão aqui embaixo. E eu vou colar esse fundo agora na imagem. Então tem uma outra camada aqui, que é o background, que está abaixo das demais. E eu colo a minha imagem aqui e posso ajustar como eu quiser aqui. Agora a única coisa que eu mexeria aqui é na iluminação. Então percebam que os dois personagens, né, o homem e a mulher, o Beren e a Lúthien, eles estão num tom de cor diferente, numa temperatura diferente. É uma cor mais quente, mais viva. E esse fundo ele tá um pouco mais escuro, uma cor um pouco mais fria. Então tem como eu mexer nas cores de alguma dessas camadas. Então aqui eu vou escolher pegar os dois personagens, o Beren e a Lúthien, e vou mexer um pouco no brilho dessa imagem. Eu vou tentar reduzir um pouco o brilho para que eles fiquem um pouco mais escuros e combinem um pouco mais com o fundo. Vamos lá então, em cada uma dessas camadas dos personagens, reduzir o brilho dele para ficar um pouco mais frio essa cor. O resultado final é esse que vocês estão vendo. Tem aqui o Beren e a Lúthien e os dois estão nesse fundo diferente aqui. Bom, agora é só exportar a imagem e tá aí o resultado. Até a próxima. Tchau!